Olá pessoal, estamos aqui no TVI DNR e hoje vamos falar sobre um tema bastante em voga, a notificação extrajudicial e sua inerente e polêmica questão da territorialidade. Primeiramente, vamos conceituar o que é a notificação. A notificação extrajudicial constitui a atividade privativa do ofício de registro de títulos e documentos. Ela consiste no ato através do qual o oficial ou escrevente autorizado intima a pessoa indicada no documento levado a registro, cientificando-a por todo o conteúdo e após emitindo certidão com o relato do ocorrido. A notificação faz prova do recebimento ou de ter dado conhecimento do conteúdo de documento levado a registro, de maneira incontestável, e ela serve para as seguintes finalidades: prevenção de responsabilidade, meio de prova, constituição de mora, entre outros. E um de seus principais atributos está na fé pública. Segundo Walter Seneviva, a fé pública corresponde à especial confiança atribuída por lei a que o delegado declare ou faça no exercício de sua função, com presunção de veracidade. Aqui eu faço um parêntese em relação às notificações que são cumpridas por via postal. E o grande problema desse tipo de notificação está na ausência de fé pública. Haja vista que o agente de correio não é munido de fé pública. Portanto, ele não tem a capacidade para testar a efetiva ciência do destinatário do fato levado através do documento. E essa questão a gente vai verificar mais adiante. Bom, eu destaco também uma dupla missão da notificação extrajudicial. Ela tem a missão de tentativa de conciliação entre as partes envolvidas e também poderá instruir processos judiciais. Portanto, a notificação consiste em uma importante ferramenta de trabalho do advogado, haja vista que ele dispõe de uma via administrativa para a solução de problemas dos seus clientes e caso essa via administrativa, a notificação, não surta efeitos, ela ainda poderá instruir o procedimento judicial cabível. A notificação extrajudicial está prevista no artigo 160 da Lei 6.015, com a seguinte redação: o oficial será obrigado, quando o apresentante o requerer, a notificar do registro ou da averbação os demais interessados que figurarem no título, documento, o papel apresentado e a quaisquer terceiros que lhe sejam indicados, podendo requisitar dos oficiais de registro em outros municípios as notificações necessárias. Bom, pela leitura do artigo 160, a gente pode verificar que a notificação pressupõe um registro ou uma averbação, constituindo, portanto, um ato acessório. E como ato acessório, ela deve seguir as regras do registro do ato principal. No caso, eu destaco o artigo 130 da Lei 6.015, que prevê a regra de territorialidade para os atos praticados pelo oficial de registro de títulos e documentos, que tem a seguinte redação: dentro do prazo de 20 dias da data da assinatura pelas partes, todos os atos enumerados no artigo 128 e 129 serão registrados no domicílio das partes contratantes e, quando residam essas em circunscrições territoriais diversas, far-se-á o registro em todas elas. Eu gostaria de voltar no artigo 160 da Lei 6.015. Eu destaquei a palavra podendo. Na verdade, a gente deve interpretar que a expressão poder quer dizer um poder-dever. A gente viu que a lei é clara, existe a regra da territorialidade para os atos dos oficiais de registro de títulos e documentos. Portanto, só cabe a interpretação que a faculdade poder, na verdade, é um dever. Contudo, o entendimento da obrigatória observância do princípio da territorialidade pelos oficiais de registro de títulos e documentos não é um entendimento unânime. E aí eu vou destacar 3 importantes manifestações do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Destaco o procedimento de controle administrativo, o PCA 642, a portaria 127 de 2009 e o pedido de providências 1261 78 2010 200.0000. Bom, o procedimento de controle administrativo, PCA 642, foi fruto da provocação dos oficiais do Sindicato dos Oficiais de Registro do Estado de Santa Catarina contra ato dos oficiais de registro de títulos e documentos do Estado de São Paulo, em virtude do cumprimento de notificações por estes via postal para municípios de outro estado. Após detida análise, o CNJ entendeu pela obrigatória observância do princípio da territorialidade por todas as serventias e declarou como legal os atos praticados pelos oficiais de registro de São Paulo.
E no segundo entendimento, manifestado através da Portaria 127, que foi originada do auto circunstanciado de inspeção no estado do Espírito Santo, mais precisamente no município de Cariacica, foi constatado que o cartório de registro de títulos e documentos do referido município também efetuava notificações via postal para municípios de outro estado. E novamente o CNJ entendeu a prática como ilegal. E diante desses dois precedentes, o Instituto dos Registradores de Títulos e Documentos do Brasil, IRTDPJ Brasil, formulou uma reclamação junto ao CNJ, no sentido que se fosse enviado um aviso para todos os oficiais de registro de títulos e documentos do país, para que paralisassem o encaminhamento de notificações que fossem cumpridas fora dos limites das respectivas competências territoriais. E reafirmando os entendimentos anteriores, o CNJ manifestou novamente pela obrigatória observância do princípio da territorialidade, proibindo que todas as serventias de títulos e documentos do país efetuassem notificações fora dos limites de sua competência territorial. Então, a decisão do PCA 642 e da Portaria 127 ganhou uma amplitude nacional. E, através dessa decisão do pedido de providência, houve uma descentralização das notificações que estavam sendo cumpridas por poucas serventias, né, havendo uma injusta, né, distribuição e também aquela questão das notificações via postal, né, que o agente de correio não possui fé pública. Então, através dessa decisão do CNJ, houve a instauração de uma insegurança jurídica, um verdadeiro clima de paz, mas porém ele não durou muito tempo. Foi impetrado no STF, o mandado de segurança 28772, que liminarmente suspendeu a decisão do CNJ proferida através do pedido de providência, no qual o ministro do STF, Marcos Toffoli, entendeu que a decisão do CNJ não poderia ter amplitude nacional em razão da necessária observância do princípio do contraditório. E os efeitos do PCA, do procedimento administrativo, de controle administrativo 642 e da Portaria 127 de 2009 continuaram vigorando nos seus respectivos âmbitos, no estado de São Paulo e no estado do Espírito Santo. Em relação aos demais estados, na decisão constante na liminar, foi estabelecido que prevaleceria as normas que os respectivos tribunais dispusessem a respeito. Em Minas, a gente tem uma regulamentação a respeito da territorialidade, que é o aviso 0009 da Corregedoria de Justiça, que ele prevê a obrigatória observância do princípio da territorialidade. Então, caso em Minas venha aos autos de algum processo judicial uma notificação cumprida em desrespeito ao princípio da territorialidade, o magistrado poderá anular a notificação em razão da incompetência do oficial, né? Incompetência em relação à circunscrição geográfica do oficial que praticou o ato. Em alguns estados não existe regulamentação a respeito, como Ceará, Rio Grande do Sul, o que permite que alguns cartórios continuem cumprindo a notificação via postal. Este é o cenário atual das notificações extrajudiciais no nosso país e acredita-se que o STF norteia suas decisões com base nos princípios basilares do registro público, notadamente o da segurança jurídica, que só deverá ser alcançado através da obrigatória observância do princípio da territorialidade por todas as serventias. Bom, esse foi o nosso tema de hoje e quem tiver interesse em acessar os próximos temas, acompanhe os nossos vídeos.